Assim como qualquer outro jogo, Free Fire é cheio de mistérios que, por falta de pistas e sem nenhum tipo de pronunciamento da Garena, muitos desses mistérios ficaram sem respostas. E até hoje ninguém na comunidade conseguiu saber exatamente qual a resposta para todos esses mistérios. Mas ainda existiu uma chance, um jeito que pelo menos poderia nos deixar mais tranquilos em relação a esses temas. E é isso que veremos no vídeo de hoje. E lembrando que eu achei várias dessas teorias pela internet. E apesar de ser só teorias, muitas delas são bem realistas na minha opinião. Mas vai lá, se inscreve, se conforta, deixa o like e se joga nas teorias do Free Fire. Túnel do Tempo. Existe uma teoria no Free Fire que diz que o mapa Kalahari é, na verdade, um mapa purgatório do futuro, já que no trailer do mapa Kalahari aparece um vídeo onde mostra que o Kalahari é uma parte do mapa purgatório, e também no trailer da Kelly Ventania tem uma parte do trailer onde eles entram em um túnel e saem em outro lugar com uma ambientação diferente, com tons mais amarronzados e com um barco quebrado, deixando mais do que óbvio que passaram por um túnel do tempo e saíram direto no mapa Kalahari, ou seja, no futuro. E também, outro fato que confirma mais ainda essa teoria é o esqueleto de dragão que tem no mapa Kalahari, no mapa dos elefantes. Não sabe dessa história? E aí que entramos no nosso próximo tópico. O dragão morreu no mapa Kalahari. Teve um evento lá no Tempo das Cavernas do Free Fire, que foi um evento onde tinha um dragão voando pelo mapa e assustando vários jogadores. E esse evento durou apenas 2 semanas e depois sumiu, só sendo muito raiz para ter participado desse evento, gente, não tem jeito. Só que após o lançamento do mapa Kalahari, os jogadores ficaram se perguntando por que esse local específico do mapa se chama Cemitério de Elefantes. Por que se chama Cemitério de Elefantes? Não existem elefantes desse tamanho. E embora o Free Fire seja um game fictício, onde, poxa, existe dragão e tudo mais, o jogo nunca nos mostrou nada sobre elefantes daquele tamanho. E bom, daí surgiu a teoria de que, na verdade, esse dragão estaria morto e os seus ossos estariam no mapa Kalahari, lá no cemitério de elefantes. E elefantes só tem um nome, que embora elefantes sejam mamíferos gigantes, esses ossos me convencem mais a serem ossos de dragão. Lembra muito a estrutura esquelética de um dragão. E esse tamanho bate perfeitamente com o ovo de dragão que tem aparecido há uns anos atrás aí no Free Fire, no lobby do jogo. Mas por que esse dragão estaria morto? Assim como citei anteriormente, o dragão poderia ter sido congelado. E depois que essa era antártica chegou, acabou descongelando o corpo que estava preservado até então por causa do gelo. Pouco em pouco os pássaros e moscas e outros organismos se alimentam de carne podre, poderia ter comido tudo, restando apenas o osso do dragão, assim concluindo a teoria que o dragão está morto. Teorias do funcionamento. O mapa Bermuda é claramente um lugar pós-guerra, cheio de construções destruídas, casas abandonadas e lugares sem vida. Só que alguns jogadores começaram a se questionar do porquê que as torres e as chaminés da Factory ainda continuam funcionando. Eu sei que alguns elementos irreais são acrescentados para endossar mais com a fantasia do game, mas eu digo isso porque o mapa Bermuda é um cenário pós-apocalíptico, construções destruídas, casas abandonadas, cenários pós-guerra e tudo ali árido, sem vida, silencioso, inquietante. Provavelmente ninguém deve habitar um lugar assim. Então por que que essas coisas ainda continuam funcionando? Eu pesquisei e só o que eu descobri é que a fumaça que sai da Factory é um elemento do cenário com uma explicação ligada a uma das lendas do jogo, a do acidente nuclear. Não há uma razão funcional ou de jogabilidade para que ela continue saindo, pois é parte da ambientação do mapa. E tem um monte de teorias malucas da galera falando que algumas pessoas foram obrigadas a trabalhar enquanto a batalha acontece, e outras até dizem que os jogadores estão sendo espionados e todas essas disputas estão sendo monitoradas e estamos participando de um Round 6. Enfim, um mais doido que o outro. E não só a Factory, como também as torres seguem girando. E o porquê disso? A lore do jogo dá uma explicada, mas mesmo assim, ainda é bem curioso e interessante observar esses detalhes bem suspeitos. O sangue nas pontes. Alguns jogadores de Fogarel ficaram meio intrigados com um certo ponto do mapa, onde, observando bem, esse lugar possui alguns rastros de líquidos vermelhos e, levando em conta todo o cenário ao redor, provavelmente é sangue. E obviamente muitas teorias foram criadas, e a mais óbvia é que esses túneis foram fechados para que os jogadores não fugissem do mapa, porque toda vez que algum deles tentava fugir, seguranças o eliminavam. Daí decidiram fechar tudo para não atrapalhar o jogo, para parar de matar os jogadores de maneira indesejada, porque era assim no filme Battle Royale dos anos 2000. Se os participantes não seguissem as regras, eles possuíam uma coleira em seu pescoço que os eliminava da partida na hora. E também eles não limparam esses rastros de sangue porque não se importavam tanto assim, era um cenário de guerra e não tinha motivos para ir lá se arriscar à toa. E outra teoria, que é até que entendível, é que esse sangue é devido a um acidente que teria acontecido envolvendo um caminhão que está presente no jogo até hoje. Só o que eu me pergunto é onde esse túnel nos levaria,
porque se for ver o outro lado, não tem nada, talvez vai pra baixo. E eu tenho a consciência que pode ter sido um erro de lógica na criação do mapa, é porque o Free Fire foi criado há muito tempo. Talvez tenha sido feito às pressas e eles podem ter cometido um erro na lore do jogo. Mas de todo jeito, é um detalhe bem estranho, que se compararmos com o estilo atual do FF, colorido, cheio de vida e tal, não combina nem um pouco e fica um clima bem estranho e inquietante. O fantasma de Outpost. Falei dele no meu vídeo de Iceberg, link na descrição e comentário fixado. E bom, pra quem não sabe, existiam alguns quadros nas casas com telhado quebrado, e esses quadros possuíam algumas imagens bem intrigantes. Uns faziam referência à arte e culturas alheias, mas um quadro em específico tinha uma imagem bem intrigante. Sim, aquela foto de uma pessoa, entre aspas, segurando uma foice em uma floresta sombria. Não poderia passar batido, gente. As pessoas novamente sem respostas da Garena ou alguma informação relevante no Google Links e nada. Criaram muitas teorias para desvendar esse mistério. Tinha gente que falava que era a própria morte. Tinha também gente que dizia que era uma referência a alguma seita que o dono da Garena participava ou coisa do tipo. Tinha até gente dizendo que era o Slenderman. E até que faz sentido, já que Eric Knudsen criou o Slenderman em junho de 2009 para um site de Photoshop e tal. Pode ser até uma referência. E outra teoria que diz que essa criatura era na verdade o fantasma de Outpost. E aí que chegamos no ponto que queremos. O fantasma de Outpost era supostamente uma aparição que assombrava os jogadores lá em 2017 e 2019. Nesse período, muitos canais postavam vídeos que se você caísse no Outpost, se você passasse por lá, aquela assombração viria para te assombrar. E nesse período, muitos canais postaram vídeos onde a criatura supostamente aparecia. Os vídeos pegavam muita visualização. Eu fui ver os comentários e nossa, mano, muita gente acreditava nisso mesmo. Embora tudo já saibamos que era tudo uma fraude, porque os vídeos são tudo edição e tal. E o público dessa época claramente não manjava nem um pouco de edição, cara. Mas mesmo já sendo uma teoria destruída, vale a pena a citação. Handicap. Agora vai uma das teorias que pode me impedir de arrumar um verificado, porque pra quem não sabe, nada mais é do que um mecanismo instalado nas entrelinhas das programações pelos programadores do jogo para dar uma, entre aspas, nivelada na partida, ajudando quem estiver perdendo e prejudicando quem estiver vencendo, assim mantendo os jogadores mais tempo no game. E bom, quem aí joga CS ranqueado com um squad aleatório e quando tá vencendo começa a ser eliminado com mais facilidade, e o contrário acontece também. Muitas vezes que nós estamos perdendo de 3-0 e começamos a dar umas balas bem mentirosas e tal. Eu sei que existe uma explicação psicológica para isso, que insiste em dizer que por estar próximo da vitória as pessoas acabam ficando muito confiantes e consequentemente param de levar a partida a sério, enquanto do outro lado ocorre justamente o contrário. Ao perceber que estão perto da derrota, as pessoas acabam se esforçando muito mais pela vitória, jogando recuado, comprando uma arma apelona, enfim, tudo para vencer. Mas eu não descarto a possibilidade dessa teoria ser em vão, já que se você, após subir de patente e entrar numa partida CS Rank com um squad aleatório, a chance de você perder é de 99%. E eu não tô brincando não, testa aí se tiver dúvidas. Rosto do Black N444. O Black sem dúvidas foi um dos jogadores mais importantes do cenário, mas também um dos mais misteriosos, já que depois de anos e anos jogando o game, até agora ele não revelou seu rosto. Apenas alguns streamers e as pessoas do seu ciclo pessoal viram o seu rosto. E bom, obviamente a galera se perguntando o porquê de tanto mistério. Bom, você já sabe. As pessoas começaram a criar teorias para tentar explicar o porquê que o Black sempre foi assim, essa vibe low profile. Uma dessas teorias diz que ele tem um trauma que quando mostrou o rosto para uma menina, ela disse que ele era muito feião. E ele se magoou demais e ficou com um trauma de revelar o rosto. Daí decidiu que nunca mais iria revelar o rosto, apenas a voz. E outra teoria diz que ele não mostrou seu rosto porque não queria ter sua imagem conhecida, para não ter problemas na sua vida pessoal, como por exemplo ir na padaria e ser abordado por 30 pessoas querendo selfie, fotografar minha barriga, etc. Na minha opinião, as duas fazem sentido, mas não sei se realmente é isso. Já houve relato de pessoas que reconheceram o Black só pela voz, e falando nisso, esse menino aí não é o Black, pra quem ainda tem dúvidas, tá? Bom, dito isso, eu acho que o Black nunca vai revelar o rosto. Quer dizer, talvez um dia ele revele, sabe? Não sei. Mas mesmo que ele exponha o rosto, o hype vai durar alguns dias e depois vai acabar a graça, sabe? A ânsia de ter e o tédio de possuir vai bater forte, mano. E depois de um tempo, ninguém mais vai ligar, cara. De qualquer forma, eu não tenho muita curiosidade em ver o rosto do Black, porque é só um rosto. Até seria legal, mas eu não faço questão. Se eu fosse vocês, também não ficava exigindo tanto assim, sabe, rapaziada? E é isso.